Começa agora o novo programa das Manhãs 360, Comissão de Inquérito, em que convidamos um nome conhecido do mundo da política para responder perguntas sobre a atualidade. Hoje é o nosso convidado número 2 do Bloco de Esquerda às eleições europeias, José Guzmão, bem-vindo. Bom dia. Esta bom musiquinha dia. Olá, bom dia. É para enervar, não é? Sim, suspense. Eu recordo como é que isto funciona. Ao todo são 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se tiver ajuda do público só recebe 2 e por uma resposta errada não tem direito a nada. O público aqui somos nós. O público somos nós. Vamos a isto? Está preparado? Estou preparado. Na corrida para as europeias, quem disse falam da guerra como quem joga PlayStation? Gosta de videojogos? É dada a PlayStation. Penso que a primeira pessoa foi a Catarina Martins. Certíssimo! Muito bem. Foi precisamente 5 pontos. Foi a semana passada aqui na Rádio Observador, no Frente a Frente com Pedro Fidalgo Marques do PAN. José Guzmão, se hoje tivesse a oportunidade de falar com Zelensky nesta vinda a Portugal, o que é que lhe diria? Que a Ucrânia será bem-vinda à União Europeia? Sim. Diria várias coisas, essa seria certamente uma delas. Eu penso que a Ucrânia, a adesão da Ucrânia coloca problemas que têm que ser resolvidos. Aliás, não só da Ucrânia. A União Europeia tem alargado sem nenhuma mudança fundamental nos seus instrumentos e em particular dos instrumentos de coesão. E isso coloca um problema específico a Portugal, mas coloca problemas de uma forma geral a todos os países da coesão, que serão mais se entrarem os Balcãs, a Ucrânia, etc. Diria também que penso que a Ucrânia deve ter acesso a apoio internacional para a reconstrução que não seja dívida. Ou seja, a Ucrânia, felizmente, os apoios financeiros que está a receber agora já são pelo menos uma parte a fundo perdido, mas o esforço de reconstrução vai ser colossal e não me parece que seja possível a Ucrânia cumprir as necessidades para a sua aproximação à União Europeia se estiver soterrada não apenas nos escombros da guerra, mas numa montanha de dívida. Pegando nas palavras, sim, Carla, e de pegar só nas palavras de Catarina Martins, quem é que, na sua opinião, fala com uma certa displicência sobre esta guerra? Isso há um vasto leque de personalidades. Eu diria, por exemplo, que Rui Rocha e Coutinho Figueiredo fizeram declarações bastante infelizes, mas há coisas piores. Mas a que propósito é que fizeram declarações infelizes sobre a Ucrânia? A propósito da posição vacilante do Bloco de Esquerda sobre a guerra na Ucrânia. E sobre a possibilidade de envio de tropas da União Europeia para a Ucrânia, creio que essa é uma das formas de se ver esta guerra como um jogo de PlayStation. Implicaria necessariamente um conflito nuclear, como disse Catarina Martins? Enviar tropas da União Europeia, entendamos, é enviar tropas da NATO. E, portanto, é fazer uma coisa que nunca foi feita, que é uma confrontação militar direta entre potências nucleares. Eu, felizmente, acho que não existe nenhum risco disso acontecer. Independentemente de algumas declarações bastante irresponsáveis do primeiro-ministro da Polónia, penso que Macron, a determinada altura, também namorou um bocadinho um tópico. Não acho que isso seja possível. Gouveia e Mel também coloca Gouveia e Mel no mesmo saco de declarações. Gouveia e Mel não tinha ouvi aquela ideia de que estamos prontos para matar e morrer na Ucrânia. De facto é para aí que nos conduz. Não, eu acho que pelo menos no debate do Parlamento Europeu essa perspectiva é absolutamente marginal e ainda bem que sim. Enfim, conseguimos atravessar décadas de Guerra Fria em que, para lá da retórica e da propaganda de ambos os lados, havia o telefone vermelho, havia vários mecanismos para impedir que a coisa descambasse, e espero que isso continue assim. Vamos continuar ainda no mesmo tema para a próxima pergunta. José Guzmão, estamos a horas de Zelensky efetivamente chegar a Portugal, mas a pergunta recua um bocadinho, porque Zelensky tem andado aqui por vários países, mas qual foi o primeiro país que Zelensky visitou desde a invasão russa? Lembra-se qual foi? Pode haver ajuda. Ajuda. Reino Unido, Estados Unidos ou Polónia? Isto já é ajuda, não é? Essa já só vai contar já dois para os dois pontos. Já perdi pontos.
Eu penso que foi Estados Unidos. Foi Estados Unidos. Certíssimo, 2 pontos. Eu ia dizer sem a ajuda que Quando é assim, arrisco. Foi em dezembro, 10 meses depois da invasão russa. Tem servido para quê as sanções que têm sido aplicadas à Rússia? Bom, há sanções de natureza diferente. No Parlamento Europeu existe uma avaliação, um debate sobre o impacto que as sanções económicas, nomeadamente as sanções económicas, têm tido, e há divergências sobre algumas outras sanções, nomeadamente sanções que tiveram expressão em coisas como a liberdade de imprensa. Por exemplo, uma organização europeia de jornalistas condenou a censura da RTV e de outro órgão de comunicação social que já não me recordo. A questão das sanções económicas é pertinente a vários níveis. É pertinente porque não é claro o que é que isso produz do ponto de vista de uma coisa que, apesar de tudo, é importante, que é a contestação ao Putin dentro da Rússia. A Rússia não é uma democracia, mas não quer dizer que o regime seja invulnerável à contestação popular, e logo no início do conflito houve pessoas dentro da Rússia a contestarem esta invasão. Eu penso Como é que se coloca acima de tudo, que as sanções económicas foram um instrumento de pressão política também, ou seja, uma forma de dizer que a União Europeia não podia manter o status quo na relação com a Rússia, que era uma relação comercial bastante intensa, fazendo conta que a guerra não estava a decorrer. Ou seja, que desse ponto de vista, eu acho que tem que se pesar o impacto das sanções económicas, que é ambíguo, não direi que não, com o que seria o significado simbólico de continuarmos a comprar gás russo enquanto a Rússia destruía a Ucrânia. Acho que essa possibilidade não existia, e seria justamente encarada como uma hipocrisia da União Europeia, caso tivesse sido esse o caminho. Aliás, em alguns Estados-membros foi esse o caminho, não é? Que arranjaram formas de contornar as sanções económicas, de formas variadas de contornar as sanções Com económicas. intermediários. Muito bem, vamos mudar de vamos até à Madeira. A poncha, como sabemos, é uma bebida tradicional, emblemática da Madeira, não é? A mais comum leva sumo de limão, embora agora já haja um leque alargado de sabores e outros frutos e por aí fora. Maracujá e tudo. Maracujá, exatamente, também é ótimo. Sumo de limão e açúcar. Mas o que lhe dá mais graça é a bebida alcoólica que entra no preparado. O que eu lhe pergunto é qual é a bebida alcoólica que entra na poncha. Uma dica que não conta como ajuda. Está tentado a pedir ajuda, mas pensa, há bocado não me correu bem, portanto agora não vou pedir ajuda e vou acertar à primeira. Pedir ajuda. Podemos dar mais ajuda. Eu já ouvi, mas neste momento estou... É um produto local também, de alguma maneira. É uma bebida alcoólica, como é evidente, não é? Eles têm. Para dar graça. Sim. Não. Pois, acho que o José Guzmão vai precisar de ajuda. Vou. Sim, uma escolha múltipla. É aguardente de cana-de-açúcar. Ok. Que é um produto, eles também têm cana-de-açúcar lá, além da banana. E então é isso que entra aqui na poncha: cana-de-açúcar, sumo de limão ou outro sumo qualquer, agora muito maracujá também, e açúcar. Ok, não estava nem perto. Não. O que é que lhe passou pela cabeça? Não gosto. O que é que lhe passou pela cabeça? Que outras bebidas lhe passaram pela cabeça? Passou pela cabeça rum. Sim, Está uma perto, proximidade. tá? Sim, Sim. não é... Não era dava descabido. 2 pontos. Há que experimentar com rum. Há que experimentar. Se calhar já há assim, alguma variante. Mas já percebeu, vamos falar da Madeira agora e da última eleição. Foi uma poncha amarga esta para o Bloco de Esquerda neste fim de semana. Foi o Bloco, aliás, a esquerda de uma forma geral, a esquerda do PS foi muito penalizada pela perspectiva de acabar com o poder jardinista na Madeira. Jardinista ainda? Sim, eu penso que estamos a falar de uma dinastia ali, pelo menos de um sistema de poder que se manteve mais ou menos intacto, ou seja, um jardinismo depois de jardim. E o próprio candidato do Partido Socialista reforçava essa ideia e prejudicou muitas candidaturas à esquerda. Isto é, o voto útil a favor do PS. Exatamente. E do que nos dizem as pessoas na Madeira,
havia uma grande convicção entre pessoas com quem nós falávamos e que, por exemplo, tinham votado Bloco nas eleições anteriores, de que o Roberto Almada seria reeleito, ou seja, que a eleição do Roberto Almada não estava em risco. Aliás, as próprias sondagens apontavam nesse sentido, para a reeleição do Roberto Almada, e, portanto, se calhar muita gente, confiando nisso, sentiu-se à vontade para fazer um voto útil. Mas como é que se explica que ao fim de 48 anos de poder à direita, no PSD e também no CDS, a esquerda não tenha conseguido constituir uma alternativa e, até pelo contrário, perca representação parlamentar? No caso, o PCP e o Bloco de Esquerda ficam sem representação na Assembleia Regional. Sim, nós já tínhamos perdido e voltado a recuperar a representação na Madeira. Portanto, nós temos... Toda a esquerda tem flutuações de voto na Madeira a um nível muito baixo, sempre foi assim, que eu associo um bocadinho precisamente a esta questão do poder jardinista, que é algo tentacular na Madeira e, do meu ponto de vista, até com... É óbvio que a democracia que a Madeira tem funciona de forma democrática nas suas instituições, mas tem depois um conjunto de mecanismos de controle sociais e até mediáticos que são significativos e que têm tornado isso difícil. Dito isto, é óbvio que estes resultados exigem uma reflexão à esquerda. Inclui o PS também. Sim, inclui o PS, claramente, e sobre as razões que levam a isso mesmo. Como é que um poder se consegue manter durante tanto tempo, com condições sociais tão adversas, ou seja, com montes de razões para estar descontente na Madeira, mas também convém dizer que não é por acaso que hoje o fim do jardinismo é uma coisa que está em cima da mesa, não é? Eu lembro durante muito tempo Alberto João Jardim era intocável, não era? Aquilo era como um imperador dos tempos antigos. As coisas já não estão bem assim. Aliás, e para isso acontecer, pondera ou aceita esta possibilidade de uma coligação entre JPP e PS? Faz sentido esta união ou é um ato, como já foi classificado, de desespero? Não, nós na Madeira sempre tivemos, aliás participámos na coligação do Funchal, sempre tivemos disponíveis para grandes para o que eu poderia chamar uma espécie de governo de unidade democrática. Ter uma ampla aliança que permitisse... desde já tirar o PSD do poder, ter outra coisa na Madeira, porque acho que a região precisa desesperadamente disso. Aliás, até por isso tentámos combater a ideia do voto útil, precisamente porque o Roberto Almada se contaria para essa maioria, contaria para uma maioria anti-jardinista na Madeira. Aliás, acho que estas contas correram mal, porque a não eleição de um deputado nosso, a não eleição de um deputado do PS, foram 2 deputados que se perderam para uma maioria diferente do que a Madeira tem conhecido. José João, não fique triste por ter falhado esta da Poncha. Já fez linha. Tem uma certa, uma errada e uma com ajuda. Agora, então vamos ver agora a próxima. E a falar de si, se calhar é mais fácil. O José Guzmão é economista, é eurodeputado, é blogger, sim, ainda existem. Não tem escrito muito nos últimos tempos, segundo entendi, pois não. Mas o Ladrões de Bicicleta está muito ativo. Tem um último post ainda ontem, a menos que hoje de manhã já tinham sido colocado outro. A pergunta que temos agora para si é em que ano, ou se quiser avançar com a data, se estiver assim no seu coração, em que ano ou a data foi lançado este blog coletivo Ladrões de Bicicleta? Ok, isso vai exigir contas. O blog foi lançado eu entrei no ISEG em 96 e o blog foi lançado, ainda éramos estudantes do ISEG, ainda éramos os fundadores. Ai, está-me a deixar aflita. Porque o primeiro post não é já neste século. Não é 96. Eu estou a pensar em que parte do nosso curso é que o criámos. Eu penso que foi na parte final. Que foi... Mas demorou assim tanto a fazer o curso? As contas que estamos a fazer são essas. Sim, não, estas contas não as devia ter feito em voz alta porque... Andou lá muito tempo, foi isso? Estão de alguma forma a fragilizar-me. Mas eu
penso que foi depois de eu vir de Erasmus, eu vou dizer 2001. Agora, que som é que eu ponho? É que o primeiro post não, é do 17 de abril de 2007. Será que vocês pensaram nisso muito tempo? Ok, não, então a minha memória falhou-me porque o primeiro post o é de 2007. Criado 17 de abril de 2007. É a informação. 2007. É o que a internet diz. A informação do blog, propriamente dito, ou é o primeiro post? É a informação no blog. Criado a 17 de abril de 2007. Terá sido uma segunda versão, numa outra plataforma. Eu acho que há um momento qualquer em que nós mudamos o servidor. Pode ter sido isso. Para o Blogger. Mas tem este. Então, olha. Então, quanto é que damos aqui? Quanto é que damos aqui? É. José Guzmão tem a certeza que isto foi no tempo logo a seguir ao Erasmus. Posso tentar informar-me com o nosso... Não é assim tão importante. Não é assim. Vamos a uma resposta certa, não é? Se for 2007, fico muito preocupado com a minha memória. Mas então vamos a uma resposta certa. No entanto, anuncia-se como um espaço de opinião de esquerda, socialista e que pretende desafiar o atual domínio da direita na luta das ideias. Isto em 2007 ou 2001. Ou 2001, ali rodando. Acha que o eleitorado está sociologicamente de direita neste momento? Não, de todo. Aliás, eu penso que os termos do debate político vão mudando muito, independentemente das coisas que em cada momento as pessoas valorizam, não é? E eu acho que no caso do debate económico a coisa é um bocadinho diferente. Eu acho que tem a ver até com a forma como se ensina e discute economia nas faculdades. Por exemplo, o ISEG era uma faculdade conhecida pelo seu pluralismo científico, ou seja, nós estudávamos autores diferentes, contrastávamos perspectivas diferentes dentro da economia, e eu penso que isso tem perdido terreno na academia em benefício de um tratamento da ciência económica como se fosse uma ciência exata. Em que não existissem perspectivas diferentes e por aí fora. Isso depois tem até declinações políticas. Eu recordo-me, por exemplo, num dos debates das europeias, do Coutinho Figueiredo referir-se às decisões do Banco Central Europeu como decisões técnicas. Ora, não há absolutamente nada de técnico numa decisão de aumentar uma taxa de juros. Estamos a falar de decisões que têm implicações no conjunto da economia, que na distribuição de rendimento, na dinâmica do investimento, e sobre as quais há divergências entre diferentes correntes de economistas. Aliás, há divergências dentro do Conselho de Administração do BCE, só para mostrar, e não é porque há lá uns que são incompetentes e outros que não são competentes. Sei, talvez mais quanto à intensidade e aos timings. Sim, mas eu penso que há até uma divergência fundamental que tem a ver com a caracterização da inflação que tínhamos naquele momento. E que, aliás, sobre a qual, aliás, houve uma mudança de perspectiva do próprio BCE no seu conjunto. A Lagarde argumentou durante bastante tempo, e do meu ponto de vista bem, que a inflação a que estávamos a assistir era determinada de forma decisiva pela evolução dos preços dos bens alimentares e, sobretudo, da energia, por causa da guerra na Ucrânia. E também pelo efeito da retoma económica a seguir à pandemia, porque há de repente um aumento pronunciado da procura a que as cadeias de produção não conseguiam dar resposta, porque ainda estavam desarticuladas, porque algumas ficaram permanentemente desarticuladas, ou seja, há efeitos perenes da pandemia desse ponto de vista, e portanto havendo uma procura que dispara com o fim do confinamento e uma oferta que não consegue acompanhar, o efeito inflacionista é natural. E o grande debate era-se, portanto, se o aumento das taxas de juros, ou até a política monetária em geral, era o instrumento certo para lidar com essa inflação. E eu penso que houve uma alteração da política do BCE que decorreu essencialmente de pressões de alguns Estados para que ela acontecesse, mas enfim, não me posso meter na cabeça das pessoas que tomaram a decisão. Acho então que a descida da inflação terá pouco a ver com a subida dos juros? Acho, aliás, os juros aumentaram, é evidente que existe algum lag na forma como a inflação responde. Mas mesmo olhando para a dinâmica das variáveis dentro da inflação, começa a haver um abrandamento da inflação que é essencialmente associado ao efeito de base da inflação energética.
Ou seja, porque passou mais de um ano da guerra na Ucrânia e a energia não continuou a subir ao mesmo ritmo, porque já estava a ser comparada com valores altos. Exato. José Guzmão, vamos então à última pergunta. Esta, eu acho que até deve ser fácil, não quero pôr pressão. Em 2009, o Bloco de Esquerda elegeu 3 eurodeputados. Quem foram os 3 eleitos? 2009. Foi o melhor resultado, em termos de eleição de eurodeputados, do Bloco de Esquerda. Em 2009, tenho que pensar nisto. Governo de Sócrates em Portugal. É o governo de Sócrates. Eu fui eleito nesse grupo parlamentar. A pergunta é... Eurodeputados. Eurodeputados. Nas eleições europeias de 2009. Não, é o Miguel Portas, a Marisa Matias e o Rui Tavares. Bem, que luxo. Mas devia ser 5 pontos por cada já me estava a tentar lembrar dos 16. Não, estava a estranhar porque não foi o nosso maior grupo parlamentar. Não, foi as eleições em que o Bloco de Esquerda elegeu mais eurodeputados. Acredita que é possível repetir esse resultado? Bom, acho difícil. Essas eleições europeias ocorreram num contexto político bastante diferente e eu atualmente confesso que já não olho para sondagens. Eu vi 2 sondagens separadas, salvo erro, por 48 horas. Uma dava-nos 3, a outra dava-nos 9. Com 9% estaríamos perto da eleição de um 3º deputado, mas acho que no contexto atual é bastante difícil esperar por isso. Um dos eurodeputados eleitos nestas eleições de 2009 foi Rui Tavares, que depois se afastou do Bloco de Esquerda. O LIVRE é a principal ameaça ao crescimento do Bloco de Esquerda? Não, eu acho que as pessoas procuram coisas diferentes quando votam no Bloco ou no LIVRE. Admito que possa haver, por exemplo, em pessoas que estão descontentes com o Partido Socialista, quem hesita entre Bloco e LIVRE, mas devo dizer, por exemplo, quando falo com pessoas que estão indecisas entre votar LIVRE e outra coisa qualquer, apanho mais a Iniciativa Liberal do que o Bloco de Esquerda. Porventura, por causa do perfil sociológico de ambos os partidos, tenho apanhado mais isso. Também apanho pessoas... Jovem e urbano, é isso? Exatamente, jovem, urbano, qualificado e por aí fora. Acho que há uma certa... Mas esse era um eleitorado do Bloco de Esquerda também. Sim, é verdade. O Bloco mudou do ponto de vista do seu perfil social e foi atravessando várias transformações. Eu lembro-me, por exemplo, a seguir à Geringonça, o 3º segmento etário em que o Bloco teve mais votos foi o segmento etário acima dos 50, era o que apanhava, era o último, o que apanhava os pensionistas, porque 65 mais, acima dos 65 mais, ou seja, que era o segmento tocado pela questão da devolução das reformas a seguir à Troika, em que o Bloco e a Catarina Martins em particular tiveram um papel muito, muito importante e, portanto... Em termos de eleitorado, a agenda de liberdades individuais não se confunde também muitas vezes a Iniciativa Liberal com o Bloco? Há muita gente que faz isso é verdade, embora eu tenha observado que a Iniciativa Liberal de facto tem muitas convergências connosco nessa agenda, mas é pouco ativa nessa agenda, pouco propositiva e depois tem também... tem também alguns dirigentes famosos por tiradas sexistas que parecem entrar um bocadinho em contradição com essa filosofia. Mas é verdade que há muitos assuntos em que temos, de facto, convergências com a Iniciativa Liberal, sobre a questão da despenalização das drogas, sobre direitos individuais. Eutanásia, por aí fora. Tenho dúvidas que isso leve muita gente a hesitar entre a Iniciativa Liberal e o Bloco. Ora bem, tudo respondido. Vamos às contas. Tem 17 pontos. Está em primeiro no ranking desta semana. Maravilha. Começou hoje. Começou hoje.
Mas mesmo na semana passada, se fôssemos comparar com a semana passada, estaria em primeiro lugar. Ninguém conseguiu 17 pontos até agora. O melhor foi a Lídia Pereira, conseguiu 16. Parabéns, eu costumo parabéns. ser um desastre. Não, esteve muito bem. Quero agradecer-vos. Só se despistou finalmente a glória. A questão da não é dada à aguardente, aguardente, está visto. Tem que estudar um bocadinho mais as bebidas alcoólicas. Agora, quando ver Poncha, vai lembrar-se de nós, vai ver. José Guzmão, número 2 do Bloco de Esquerda às Eleições Europeias, o nosso convidado da Comissão de Inquérito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Amanhã voltamos a pôr à prova os nossos políticos com Pedro Frazão, do Chega.